Ela não parecia pertencer àquele lugar. O prêmio parecia grande demais. Renata nunca imaginou que o reconhecimento viesse acompanhado de tanto silêncio. A sala de reuniões estava cheia naquele fim de tarde, mas, quando seu nome foi anunciado como funcionária do mês, o aplauso foi tímido, quase educado demais. Ainda assim, ela sorriu. Um sorriso contido, desses que carregam mais surpresa do que orgulho. Renata trabalhava no setor administrativo de uma empresa grande, onde raramente era vista além da função que exercia. Sempre pontual, sempre eficiente, sempre discreta. E talvez, por isso mesmo, ninguém tivesse percebido quanto aquele prêmio significava. E, além do bônus, continuou o gerente, ajeitando os óculos, a empresa firmou uma parceria com o Hotel 5 Estrelas. Um fim de semana completo, tudo incluso. Houve um murmúrio no ambiente. Alguns olhares se voltaram para Renata com curiosidade, outros, com um leve desconforto. Ela sentiu o rosto esquentar. Um hotel 5 estrelas. Aquilo combinava com ela? Pelo menos era o que sempre lhe fizeram acreditar que não. Naquela noite, em casa, Renata abriu o e-mail com a confirmação da reserva várias vezes, como se temesse que ele desaparecesse. Leu cada linha devagar. Suíte reservada em seu nome, 2 diárias, café da manhã incluso. Passou a mão pelo vestido simples pendurado atrás da porta e suspirou. Não era sobre luxo. Era sobre merecer. Ainda assim, uma pontada de insegurança insistia em apertar seu peito. É só um hotel, murmurou para si mesma. Você ganhou isso. Mas o espelho não respondeu. O táxi parou diante da fachada imponente do hotel, pouco antes do pôr do sol. Renata desceu devagar, sentindo o vento leve da cidade tocar seus cabelos presos de qualquer jeito. O prédio parecia um cenário de filme. Portas de vidro reluzentes, um tapete impecável, pessoas elegantemente vestidas indo e vindo como se aquele mundo fosse natural para elas. Ela segurou a alça da bolsa com mais força. Cada passo em direção à entrada parecia um teste silencioso. No lobby, o ar tinha cheiro de perfume caro e tranquilidade ensaiada. O som era baixo, quase respeitoso. Renata caminhou até a recepção, tentando manter a postura e repetindo mentalmente o número da reserva. A recepcionista a olhou de cima a baixo antes mesmo que Renata abrisse a boca. Posso ajudar? Perguntou, com um sorriso treinado, frio demais. Sim. Eu tenho uma reserva em nome de Renata Alves. Os dedos da mulher pausaram sobre o teclado. A senhora tem certeza? Questionou, inclinando levemente a cabeça. Renata sentiu o estômago afundar. Tenho, respondeu, engolindo em seco. A recepcionista digitou mais uma vez. Depois ergueu os olhos. Este hotel costuma receber hóspedes com outro perfil, disse, num tom que não precisava ser explicado. Talvez tenha havido algum engano. Atrás de Renata, 2 mulheres bem vestidas trocaram olhares e um sorriso discreto. Ela sentiu o rosto arder. Eu ganhei essa hospedagem da empresa em que trabalho, explicou, com a voz firme apesar do tremor interno. Está tudo confirmado. A recepcionista respirou fundo, como se estivesse lidando com um inconveniente. Mesmo assim, talvez fosse melhor a senhora confirmar com quem fez a reserva. Este não é um local comum. Aquilo não era mais confusão. Era humilhação. Renata baixou os olhos por um instante, sentindo a antiga vontade de pedir desculpas por existir naquele espaço. Mas algo dentro dela resistiu. Ela não estava errada. Ela não estava ali por engano. Eu vou aguardar, disse, erguendo o queixo. Do outro lado do lobby, Alexandre Lacerda observava em silêncio. Ele havia acabado de descer do elevador privativo quando percebeu a cena. Não pelo tom de voz, o hotel treinava bem seus funcionários, mas pela postura. Pela maneira como a jovem, diante da recepção, parecia encolher e ainda assim, se manter de pé. Alexandre conhecia aquele olhar. O olhar de quem está sendo medido e considerado insuficiente. Ele caminhou em direção à recepção com passos tranquilos, o terno impecável contrastando com a expressão séria. Está acontecendo algum problema? Perguntou, com voz baixa e firme. A recepcionista se endireitou imediatamente. Senhor Lacerda. Não, claro que não. Apenas um pequeno mal-entendido. Renata levantou os olhos devagar. O homem à sua frente tinha presença,
Não apenas pelo rosto bonito ou pela postura segura, mas pela calma de quem não precisava provar nada a ninguém. Qual é o mal-entendido? Insistiu Alexandre, agora olhando diretamente para Renata. Disseram que eu não parecia hóspede, respondeu ela, com honestidade contida. O silêncio que se seguiu foi denso. Alexandre virou-se lentamente para a recepcionista. Ela é minha convidada, disse, sem elevar a voz. E, se mais alguém aqui fizer com que ela se sinta deslocada, essa pessoa não trabalha mais neste hotel. O rosto da funcionária perdeu a cor. Renata sentiu o coração acelerar. Confusa, surpresa, vulnerável demais para falar qualquer coisa. Alexandre voltou a olhar para ela, agora mais suave. Seja bem-vinda. Eu sou Alexandre. Ela respirou fundo antes de responder. Renata. E, naquele instante, algo mudou, não apenas no lobby, mas no destino de ambos. Renata percebeu que algo estava errado antes mesmo de sair do quarto. O corredor, silencioso demais, parecia carregado de olhares invisíveis. Quando entrou no elevador, duas funcionárias cochicharam e interromperam a conversa assim que ela se aproximou. Ela fingiu não notar. No café da manhã, sentiu de novo. Garçons atentos demais, sorrisos contidos, um comentário baixo demais para ser ouvido, mas alto o suficiente para ser sentido. É ela, a da recepção ontem. Dizem que conhece o dono. Renata segurou a xícara de café com força. O líquido tremia levemente. Ela não conhecia Alexandre, não daquele jeito que estavam insinuando. Mas a fofoca não precisava de verdade para existir. Bastava a aparência. Do outro lado do salão, Alexandre entrou. Ele não procurou Renata de imediato. Observou. Reparou na mudança do ambiente, no desconforto visível nela. O corpo levemente curvado, o olhar mais atento, como quem se prepara para se defender. Ele sentiu a raiva subir devagar. O hotel era dele e, ainda assim, alguém ousava transformar aquele espaço em um tribunal silencioso. A recepcionista, cujo nome Renata ainda não sabia, espalhava comentários com uma precisão quase cruel. Ela não tem perfil de hóspede, dizia em tom baixo, mas escolhido a dedo. Deve ter se envolvido com ele de alguma forma. Esse tipo sempre arruma um jeito. As palavras se infiltravam pelos corredores como perfume forte demais. Não gritavam, mas permaneciam. Em menos de uma hora, o hotel já murmurava. Alexandre não precisou ouvir muito para entender. Chamou o gerente-geral ainda naquela tarde, fechou a porta, cruzou os braços e ouviu em silêncio. Quando o último detalhe foi dito, ele inspirou fundo e fechou os olhos por um breve segundo. O erro não foi apenas o que aconteceu na recepção, disse, por fim. O erro foi permitir que isso se tornasse aceitável. O gerente engoliu em seco. A funcionária será desligada imediatamente. E quer um comunicado interno hoje. Não amanhã. Hoje. Do outro lado do hotel, Renata dobrava uma blusa com cuidado excessivo, como se aquilo pudesse organizar também os pensamentos. A mala estava aberta sobre a cama. O prêmio agora parecia pesado demais para ser carregado até o fim do fim de semana. Não era descanso. Era exposição. Era se sentir observada o tempo todo, medida por critérios invisíveis. Quando alguém bateu à porta, ela congelou. Senhorita Renata. A voz masculina soou do outro lado, educada e distante. Sou eu, Alexandre. Ela se levantou devagar e abriu a porta apenas o suficiente. Ele não tentou entrar. Manteve-se no corredor, respeitando o espaço. Eu não quero invadir, disse. Só gostaria de saber se a senhora aceitaria tomar um café comigo, no lobby ou no jardim, como preferir. Ela hesitou por um instante. Claro, respondeu baixinho. Posso descer antes de a senhora sair? Ele acrescentou. E eu gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Renata assentiu. O coração ainda batia rápido, mas havia algo diferente agora. Uma espécie de segurança. O jardim do hotel estava quase vazio àquela hora. As luzes baixas desenhavam caminhos suaves entre as árvores. A cidade ali parecia distante. Alexandre escolheu uma mesa discreta. Não se sentou antes que Renata se acomodasse. Antes de qualquer coisa, começou com postura ereta e voz controlada. Quero deixar claro que o que aconteceu com a senhora foi inadmissível. Renata manteve as mãos juntas sobre o colo.
Eu agradeço muito pelo suporte, respondeu com timidez. De verdade. Eu fiquei sem saber como reagir. A responsabilidade é minha, afirmou ele. Este hotel carrega o meu nome e falhou com a senhora. Ela ergueu os olhos, surpresa. A funcionária responsável já foi desligada, continuou. E todos os colaboradores foram orientados. Isso não se repete. Não aqui. Renata respirou fundo. Obrigada, disse. Não só pela atitude, mas por não me fazer sentir errada por estar aqui. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era vazio, era atento. Às vezes, ela acrescentou, com cuidado, parece que precisamos pedir permissão para ocupar certos espaços. Alexandre assentiu lentamente. Eu sei, respondeu. E isso me frustra profundamente. Ele não se aproximou, não tocou, mas o olhar que manteve nela era firme, presente. A senhora merece estar aqui, Renata. Pelo seu mérito e por quem é. Ela sentiu o peito apertar, não de dor, de reconhecimento. Obrigada por não me diminuir, disse, quase num sussurro. Ele sustentou o olhar por alguns segundos a mais do que o necessário. Eu jamais faria isso. O vento passou entre eles, leve, quase cúmplice. E ali, naquele espaço de formalidade e respeito, algo começou a nascer. Silencioso, intenso, perigoso. Alexandre tentou racionalizar, como sempre fazia. Tentou convencer a si mesmo de que sua atitude fora apenas institucional, que proteger Renata era o mínimo esperado de alguém na posição dele, que o incômodo persistente em seu peito não passava de culpa ou zelo profissional. Mas havia algo que ele não conseguia ignorar. O olhar dela não era fragilidade, também não era submissão. Era uma dignidade silenciosa, intacta mesmo depois de ser exposta, julgada, medida por olhos que não a conheciam. Renata não pedirá ajuda. Não se apoiará nele. Não usará o constrangimento como arma. Ainda assim, algo nela despertara nele um instinto antigo, quase visceral. Alexandre passou o restante do fim de semana atento aos pequenos detalhes. Fez questão de que o nome dela fosse tratado com respeito em cada setor. Pediu que o café da manhã chegasse ao quarto no horário que ela preferia. Autorizou o acesso ao spa, ao jardim interno, à biblioteca silenciosa do hotel, não como ostentação, mas como cuidado. Não tentou se aproximar além do necessário. Apenas garantiu que ela pudesse existir ali em paz. Renata percebeu. Percebeu na ausência de olhares atravessados, na forma como os funcionários passaram a tratá-la com naturalidade, no silêncio confortável que, aos poucos, substituiu o constrangimento. Ainda assim, quando o domingo chegou, ela sentiu alívio ao arrumar as coisas. Descer pelo lobby agora era mais fácil, mas ir embora era necessário. Alexandre não estava lá quando ela partiu, e talvez tenha sido melhor assim. Na segunda-feira, Renata voltou à rotina. O barulho dos teclados, o café morno, as conversas rápidas no corredor, a vida no lugar exato onde ela sempre coubera. E aí? Perguntou uma colega animada. O hotel era tudo isso mesmo? Outros se aproximaram, curiosos, sorridentes. Imaginavam fotos, luxo, histórias de conto de fadas. Renata sentiu a garganta fechar por um instante. Engoliu em seco. Foi maravilhoso, respondeu, com um sorriso educado. E era verdade. Só não do jeito que eles imaginavam. Ela não contou sobre os olhares, sobre os sussurros, sobre o constrangimento que quase a fizera ir embora. Guardou também o nome de Alexandre apenas para si, como se falar dele em voz alta pudesse quebrar algo delicado demais. À noite, em casa, tirou o vestido da mala com cuidado. Dobrou, guardou, mas o fim de semana não se deixava guardar. Alexandre tentou voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Reuniões, relatórios, decisões importantes, pessoas que o cercavam o tempo todo. E, ainda assim, nenhuma presença preenchia o espaço que Renata deixará. Ele se pegava olhando para o lobby sem motivo, para o jardim, especialmente à noite. Era absurdo. Ele não sabia onde ela morava. Não tinha o número dela. Não sabia sequer se ela queria ser encontrada. E, ainda assim, a ideia de nunca mais vê-la começava a sufocá-lo. Havia nela uma humildade que não se diminuía, uma beleza que não pedia permissão para existir. Algo precioso, raro demais para ser esquecido.
Alexandre percebeu, com um aperto no peito, que pela primeira vez em anos não sabia como se aproximar de alguém. Não podia comprar, não podia impor, não podia controlar. Só podia sentir. E o pensamento de que aquele fim de semana talvez tivesse sido o único capítulo entre eles o deixava inquieto, quase desesperado. Como eu vou encontrá-la de novo? Murmurou sozinho no escritório vazio. Ele não tinha resposta, mas tinha uma certeza incômoda. Se não tentasse, passaria o resto da vida se perguntando. O café ficava na esquina de uma rua antiga, daquelas que ainda resistiam ao ritmo apressado da cidade. Mesas pequenas, cadeiras de madeira gastas pelo tempo. O cheiro constante de café passado na hora misturado ao pão na chapa. Não havia música ambiente, apenas o som das xícaras se encontrando, conversas baixas e o rangido da porta sempre que alguém entrava. Renata frequentava aquele lugar desde antes do emprego atual. Era um hábito silencioso, quase um ritual. Entrava cedo, antes do expediente, sentava sempre na mesma mesa perto da janela e pedia o de sempre. Ali, ninguém a olhava duas vezes. Ela era apenas ela. Estava sentada, mexendo distraidamente o açúcar na xícara, quando a porta se abriu. Alexandre entrou sem pressa. Não usava terno, apenas uma camisa clara, mangas dobradas, calça simples. Nada nele gritava poder. Ainda assim, havia uma presença difícil de ignorar, não pelo luxo, mas pela quietude de quem observa antes de agir. Ele escolhera aquele café por acaso? Ou talvez não. A reunião que tivera perto dali fora cancelada. O motorista sugerira outro lugar mais sofisticado. Alexandre recusará. Caminhar alguns quarteirões sem saber exatamente por quê, até parar diante daquela fachada discreta. Quando seus olhos se ajustaram à luz interna, ele a viu. Renata! Por um segundo, ele pensou estar enganado. O contexto era outro, o mundo menor, mas o gesto era o mesmo. O leve franzir de testa ao se perder nos próprios pensamentos. O coração dele bateu forte demais para ser coincidência. Renata levantou o olhar por instinto e congelou. O tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Ele ali, sem hotel, sem formalidade, sem distância. Ela sentiu o ar faltar por um instante, como se aquela lembrança tivesse ganhado corpo. Alexandre hesitou. Não queria invadir um espaço que claramente fazia parte do mundo dela. Não queria parecer mais uma presença inesperada causando desconforto. Mas também não suportava a ideia de ir embora. Agora que o destino, enfim, os colocará frente a frente, ele deu um passo, depois outro. Renata, chamou com cuidado, como quem pede permissão. Ela piscou, ainda surpresa. Alexandre. A forma como disse o nome dele foi baixa, quase íntima, e aquilo desarmou. Posso me sentar? Perguntou, apontando para a cadeira vazia à frente dela. Ela assentiu. Ele se sentou devagar, mantendo uma distância respeitosa. O café parecia pequeno demais para conter tudo o que não fora dito desde a despedida silenciosa no hotel. Eu pensei muito em você, confessou, depois de alguns segundos. Renata sentiu o rosto aquecer. Eu também, respondeu, sincera. Mas achei que nunca mais nos veríamos. Ele sorriu de leve. Um sorriso que não carregava certeza, apenas alívio. Eu também achei. A atendente se aproximou, interrompendo o instante. Vai querer o quê? O mesmo que ela, disse Alexandre, sem pensar. Renata olhou, surpresa. Ele percebeu e riu, sem graça. Achei que, talvez fosse um bom sinal confiar no seu gosto. Ela sorriu de verdade dessa vez. Quando ficaram novamente a sós, o silêncio voltou. Mas agora era confortável, familiar. Aqui, ela disse, olhando ao redor, é onde eu sou só eu. Alexandre observou o ambiente com atenção renovada. Gosto disso, respondeu. Gosto de te ver assim. Renata respirou fundo. Aqui, ninguém me olha como se eu estivesse no lugar errado. Ele sentiu algo apertar no peito. Então talvez seja aqui que eu devia ter te encontrado desde o início. Os olhares se encontraram longos, firmes. Não havia toque, mas havia algo mais intenso, escolha. Do lado de fora, o mundo seguia barulhento. Mas ali, naquela mesa simples, ele parecia menor e, pela primeira vez, possível. O café já havia esfriado quando Renata quebrou o silêncio.
Ela girava a colher devagar dentro da xícara, como se aquele pequeno movimento fosse a única coisa que a mantivesse ancorada. O sorriso que surgira minutos antes agora havia desaparecido, substituído por uma expressão cautelosa, quase defensiva. Alexandre percebeu. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com a voz baixa. Renata respirou fundo. Não olhou para ele de imediato. Havia pensamentos demais, sentimentos demais, todos perigosos. Quando finalmente ergueu os olhos, eles não traziam doçura, traziam medo. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Alexandre franziu levemente a testa. Fazendo o quê? Ela apoiou a xícara no pires com cuidado excessivo, como se qualquer descuido pudesse derramar tudo o que estava segurando por dentro. Vindo atrás de mim. Me procurando. Sentando aqui como se... A voz falhou por um instante, mas ela continuou. Ele permaneceu em silêncio, atento. Eu não vou falar mal do seu hotel por aí, disse ela, de uma vez. Não vou contar o que aconteceu. Não é isso que você precisa se preocupar. As palavras ficaram suspensas entre eles. Alexandre sentiu o impacto, não por orgulho ferido, mas por compreensão tardia. Renata, eu... Ela o interrompeu com um gesto pequeno da mão. Eu sei quem você é, sei o mundo de onde você vem, respirou fundo. E eu sei o meu. Os olhos dela brilharam, mas ela se recusou a deixar que as lágrimas caíssem. Eu não quero ser um capítulo estranho na sua vida, nem uma história que você conta como curiosidade depois. Eu não quero me apaixonar por algo que não foi feito para durar. O coração de Alexandre bateu mais forte. Você acha que eu estou usando isso? Usando você? Ele começou com cuidado. Eu tenho medo, ela confessou, enfim. Medo de ser usada. Medo de acreditar em algo que não cabe na minha realidade. O silêncio que se seguiu não foi confortável. Alexandre passou a mão pelo rosto devagar, como quem reorganiza o próprio mundo. Eu não te procurei por culpa, disse, firme. Nem por medo de exposição. Eu te procurei porque não consegui parar de pensar em você. Ela fechou os olhos por um segundo. Isso é o que mais me assusta, respondeu. Porque eu também pensei em você, e isso já é demais para mim. Ela se levantou lentamente. Eu preciso ir. Alexandre também se levantou, mas manteve a distância. Eu respeito seus limites, disse. Só queria que soubesse que nada do que eu fiz foi por obrigação. Foi escolha. Renata assentiu, sem conseguir encará-lo por muito tempo. Então não me faça desejar o que eu não posso ter, murmurou. Ela saiu do café com o coração pesado, mas intacto. Alexandre permaneceu ali, olhando para a cadeira vazia à sua frente, entendendo pela primeira vez que amar alguém de verdade talvez começasse exatamente assim, respeitando o medo do outro. Alexandre não tentou procurá-la. Não ligou, não apareceu de surpresa, não usou o poder que tinha para encurtar caminhos. Foi essa ausência que se tornou sua primeira atitude. Ele entendeu o limite que Renata havia imposto não como rejeição, mas como um pedido silencioso. Não me machuque. E, pela primeira vez em muito tempo, ele quis ser digno disso. Nos dias seguintes, tomou decisões pequenas, quase invisíveis para quem observava de fora, mas carregadas de intenção. Criou um programa interno no hotel para reconhecimento de funcionários que vinham de parcerias corporativas, garantindo tratamento igualitário a qualquer hóspede, independentemente da aparência. Não divulgou, não associou seu nome. Apenas fez. Orientou sua equipe a revisar protocolos. Treinou, exigiu, não por imagem, mas por convicção. Enquanto isso, Renata tentava seguir. Voltava ao trabalho no mesmo horário, sentava na mesma mesa, conversava com as mesmas pessoas, sorria nos momentos certos. Mas algo estava diferente. Ela evitava passar perto daquele café. Quando passava, acelerava o passo, como se o lugar pudesse denunciá-la. À noite, deitada na cama, lembrava do jeito como ele a escutava, sem interromper, do cuidado em manter distância, do respeito que doía mais do que qualquer toque. Não pensa nisso, murmurava para si mesma. Não cabe na sua vida. Mas o pensamento vinha mesmo assim. Renata começou a perceber. Não era o mundo dele que a assustava. Era o que ela sentia quando estava perto dele. A ideia de se apaixonar por alguém que poderia ir embora a qualquer momento a paralisava. E, ainda assim,
ela sentia falta. Alexandre também sentia. Mas, diferente de antes, agora havia algo novo em seu sentimento: paciência. Ele passava pelo café às vezes sem entrar. Apenas olhava. Não a viu, e isso doía, mas não o fazia desistir. Ele sabia. Provar com atitudes não era acelerar o encontro, era merecer o próximo. Alexandre passou dias tentando manter a distância que prometera. Dias em que o nome dela surgia sem aviso nos pensamentos, no meio de reuniões, no silêncio do carro, nas madrugadas em que o sono não vinha. Então ele se deu conta de algo simples e definitivo. Não era mais uma escolha. Não se tratava de conveniência, nem de curiosidade. Era ausência. E a ausência de Renata doía de um jeito que ele não estava disposto a aceitar. Naquela manhã, sentado em seu escritório, Alexandre deixou de lutar contra o óbvio. Eu não vou perdê-la, disse em voz baixa, para ninguém além de si mesmo. Mas decidiu que faria diferente. Não apareceria de surpresa, não exigiria atenção, não atravessaria limites. Ele iria se mostrar com cuidado, com constância. Descobrir onde Renata trabalhava não foi difícil e, justamente por isso, ele foi meticuloso. Pediu que alguém confirmasse informações básicas, sem contato direto, sem exposição. Quando teve o nome da empresa diante de si, ficou alguns minutos observando o papel, como se aquilo fosse algo precioso. Naquela mesma tarde, fez o primeiro gesto. Nada grandioso demais. Um buquê simples, flores claras, elegantes, discretas. Sem cartão chamativo, apenas um envelope pequeno, com poucas palavras escritas à mão. Para alguém que transforma qualquer lugar em um lugar melhor. Renata estava no meio do expediente quando a recepção chamou seu nome. Renata, tem algo para você. Ela caminhou até lá sem entender. Quando viu as flores, sentiu o coração acelerar de forma quase dolorosa. São lindas, comentou uma colega curiosa. De quem são? Renata não respondeu de imediato. As mãos tremiam levemente ao segurar o cartão. Não sei, mentiu num sussurro, mas sabia. Nos dias seguintes, outros gestos vieram. Um livro deixado na portaria da empresa, com um marcador discreto na página que falava sobre coragem. Um café entregue no início da manhã, exatamente como ela gostava. Nenhuma cobrança, nenhum pedido. Apenas presença. Os comentários começaram. Será que ela conheceu alguém naquele hotel? Aposto que é um homem importante. Nunca vi Renata sorrir assim. Ela sorria, sim, mas também sentia medo. Cada gesto de Alexandre desarmava uma defesa. Cada silêncio respeitado tornava impossível fingir indiferença. À noite, sozinha em casa, Renata segurava o cartão das flores entre os dedos, relendo aquelas poucas palavras como se escondessem um segredo perigoso. Havia algo crescendo entre eles, algo intenso demais para ser ignorado. Algo que já não cabia apenas no coração, transbordava para a vida. E, pela primeira vez, ela se perguntou não se ele a usaria, mas se ela teria coragem de deixar-se sentir quando o toque finalmente acontecesse. Renata já não conseguia fingir que era coincidência. As flores, os gestos silenciosos, a presença dele mesmo quando não estava ali. Aquilo tudo tinha peso e intenção. Ela escolheu encontrá-lo no fim da tarde, no mesmo café simples onde o destino os havia cruzado outra vez. O céu do lado de fora começava a escurecer, e a luz amarelada do lugar deixava tudo mais íntimo, quase suspenso no tempo. Alexandre já estava lá, de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, o olhar atento, como se esperasse por algo que pudesse mudar tudo. Quando ela entrou, ele soube. Soube que aquela conversa não seria leve. Renata se aproximou devagar. O coração batia forte demais para ser ignorado. O que você quer de mim? Perguntou sem rodeios. A pergunta saiu firme, mas os olhos atraíam. Havia medo ali, e vontade. Alexandre deu um passo à frente, parando a uma distância segura. Próxima demais para ser confortável, longe demais para ser suficiente. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, como se organizar sentimentos fosse mais difícil do que comandar impérios. Então disse, com a voz baixa, carregada de verdade: Eu quero você. É tudo o que eu quero. Eu não consigo mais viver meus dias sem pensar em você. Eu não aguento mais te desejar de longe.
Renata sentiu os olhos marejarem. Não porque fosse demais, mas porque era exatamente o que ela sentia, e vinha tentando negar. Eu não sei quem te fez ficar receosa assim, continuou ele, aproximando-se um pouco mais. Mas me deixa te mostrar o que é ser amada por um homem de verdade. O ar ficou pesado entre eles. A respiração dela perdeu o ritmo. A pele queimava como se cada palavra fosse um toque invisível. Ela podia ir embora. Podia recuar. Podia se proteger. Mas não o fez. Pela primeira vez, Renata decidiu não fugir. Na cabeça dela, um pensamento claro atravessou tudo. Mesmo que seja uma ilusão, vale a pena viver. Alexandre percebeu a mudança no corpo dela, no olhar que já não recuava. Ele se aproximou lentamente, como quem pede permissão sem palavras. O olhar desceu até os lábios dela e ficou ali, preso, como se aquele fosse o único lugar possível no mundo. Quando levou a mão à nuca dela, fez isso com uma delicadeza quase reverente. Os dedos se entrelaçaram devagar nos cabelos dela, firmes o suficiente para sustentar, suaves o bastante para não aprisionar. Antes de qualquer beijo, ele se inclinou levemente, o rosto próximo, a respiração misturada. Renata sentiu o perfume discreto dele. Então os lábios de Alexandre tocaram seu pescoço. Um beijo lento, intencional. O corpo dela inteiro arrepiou. Um suspiro escapou sem controle, e aquilo foi tudo que ele precisou para sentir o desejo subir dentro de si, contido por tempo demais. Ele deslizou os lábios do pescoço até o rosto dela, demorando o suficiente para tornar a espera insuportável. Quando, enfim, os lábios se encontraram, o beijo não foi apressado. Foi profundo, carregado, cheio de tudo o que havia sido guardado. Era desejo, sim, mas também era promessa. Era fome, mas também era cuidado. Renata levou a mão até o peito dele, sentindo o coração bater forte sob a camisa. Alexandre a puxou um pouco mais para perto, sem quebrar o beijo, como se quisesse dizer: fica. O mundo lá fora continuava, mas ali só existia aquilo. E, naquele instante, ela soube, não havia mais volta. O beijo terminou devagar. Não porque o desejo tivesse acabado, mas porque ambos perceberam, ao mesmo tempo, que algo tinha sido atravessado. Um limite invisível. Um ponto sem retorno. Renata foi a primeira a se afastar. Apenas o suficiente para conseguir respirar. O mundo voltou aos poucos. O som distante da rua, o tilintar de uma xícara sendo colocada sobre o balcão. O relógio na parede marcando o tempo que insistia em seguir. Ela levou a mão ao próprio peito. O coração batia fora do ritmo. E a pele ainda ardia onde ele a tocará. O medo vinha logo atrás. Alexandre. Ela começou, mas não soube como terminar. Ele não tentou segurá-la. Não diminuiu a distância que ela criará. Apenas a observou, atento demais. Como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil. Eu sei, disse ele antes mesmo que ela encontrasse as palavras. Isso muda tudo. Renata fechou os olhos por um instante. Queria dizer que não podia, que era cedo demais, que mundos diferentes não se misturam sem deixar marcas. Mas o corpo ainda lembrava o encaixe, o cuidado, a intenção. Eu estou com medo, confessou finalmente. Não do beijo, mas do que vem depois. Alexandre assentiu lentamente. Eu também estou, respondeu. Mas por um motivo diferente. Ela o encarou. Tenho medo de não conseguir mais fingir que isso não importa. De não conseguir voltar a viver como se você não tivesse atravessado meus dias. As palavras pesaram. Renata sentiu os olhos marejarem outra vez. Não chorou, mas a emoção ficou presa na garganta, queimando. Eu passei a vida inteira aprendendo a me proteger, disse ela, a voz baixa. Aprendendo a não querer demais, a não sonhar alto demais. Ela respirou fundo. E agora eu sinto que, se eu me permitir, posso perder o chão. Alexandre deu um passo à frente, parou e esperou. Eu não quero ser mais uma coisa que você precise sobreviver, disse. Eu quero ser alguém com quem você possa descansar. Ela sentiu o impacto dessas palavras mais forte do que o beijo. Ali não havia promessa vazia. Havia responsabilidade. E se der errado? Perguntou, quase num sussurro. Então vai doer, respondeu ele, honesto. Mas eu não vou usar você. Não vou esconder você e não vou desaparecer quando ficar difícil.
Renata olhou para as próprias mãos. Sabia que, a partir daquele beijo, não seria mais possível voltar à indiferença. Ir embora agora não apagaria o que sentia. As consequências já estavam ali, no jeito como o nome dele tinha peso, no fato de que o café nunca mais seria só um café, no medo doce misturado à vontade de ficar. Eu preciso de tempo, disse ela. Alexandre assentiu imediatamente. Eu te dou tempo. Mas não vou fingir que isso não existe. Ela ergueu o olhar. Nem eu. Eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio. Não se tocaram de novo. Não precisaram. O que havia sido despertado não morava mais na pele, morava no peito. Quando Renata saiu do café, sentiu o ar frio da noite tocar o rosto quente. Caminhou alguns passos antes de parar, levando a mão aos lábios, como se ainda pudesse sentir o gosto dele. Alexandre permaneceu ali, observando pela janela até que ela desaparecesse na esquina. O beijo tinha sido apenas o começo. Agora vinham as escolhas, e nenhuma delas seria fácil. Quando os outros começaram a perceber, nada mudou de forma explícita. Renata continuou chegando no mesmo horário, sentando na mesma mesa, cumprindo as mesmas tarefas. E ainda assim, tudo estava diferente. Era o jeito como ela se distraía olhando pela janela. Como sorria sozinha ao ler uma mensagem curta no celular. Nunca longa demais, nunca íntima demais, mas suficiente para alterar o ritmo do dia. Era a forma como o nome Alexandre agora existia dentro dela, mesmo quando não era dito. No trabalho, as pessoas começaram a notar. Você tá mais leve, comentou uma colega certa manhã, enquanto esperavam um café passar. É impressão minha ou você anda sorrindo mais? Renata deu de ombros, tentando parecer casual. Acho que é só cansaço a menos. Mas não era. Era expectativa. As flores haviam cessado, substituídas por algo mais perigoso: constância. Mensagens simples, perguntas sinceras, silêncios respeitados. Nada que pudesse ser apontado com o dedo, tudo que pudesse ser sentido. Os comentários começaram baixos, quase inofensivos. Será que ela conheceu alguém naquele hotel? Lembra das flores? Nunca vi ninguém mandar flores daquele jeito, sem aparecer. Renata fingia não ouvir, mas cada palavra ecoava. Tinha medo de que o mundo tocasse aquilo antes que ela mesma estivesse pronta. Do outro lado da cidade, Alexandre também sentia a mudança. Em reuniões, notava olhares mais atentos quando seu nome surgia em alguma conversa. Ele sabia como funcionava. O mundo dele também observava. Você anda diferente, comentou um amigo próximo durante um jantar rápido. Menos distante. Alexandre apenas sorriu. Talvez eu esteja aprendendo a prestar atenção no que importa. No hotel, alguns funcionários começaram a ligar os pontos. O nome dela surgia em conversas contidas. Nada era afirmado, mas tudo era sentido. Renata percebeu primeiro nos olhares. O gerente que antes mal a cumprimentava agora a observava com curiosidade. A recepcionista nova sorria demais, como se soubesse algo que Renata não havia contado. Tá tudo bem? Perguntou Alexandre numa noite, ao telefone, a voz baixa e cuidadosa. Renata hesitou. Está começando a ficar visível. Houve silêncio do outro lado. Isso te assusta? Ele perguntou. Ela fechou os olhos. Um pouco. Porque quando os outros veem, as coisas ficam reais. E coisas reais exigem coragem, completou ele. Renata encostou a cabeça na parede do quarto. Eu não sei se estou pronta para enfrentar o mundo, mas sei que não quero fingir que isso não existe. Alexandre respirou fundo. Então vamos devagar, mas juntos. No dia seguinte, uma colega se aproximou com um sorriso curioso demais para ser casual. Renata, posso te perguntar uma coisa? Ela sentiu o coração acelerar. Claro. Aquele fim de semana no hotel foi mesmo só descanso? Renata sustentou o olhar por um segundo inteiro antes de responder. Foi transformador, disse, com honestidade suficiente para encerrar qualquer insistência. E foi ali que ela percebeu. O mundo podia até observar, mas a história ainda era deles. Mensagens não lidas. Links. Prince. Ela não abriu nenhum. Renata chamou a supervisora num tom neutro demais para ser tranquilizador. Pode vir um instante. A sala parecia menor do que de costume.
A supervisora empurrou o tablet sobre a mesa. A mesma manchete, a mesma foto, a mesma exposição. Isso está circulando desde cedo, disse. E, bem, as pessoas estão comentando. Renata respirou fundo. Eu não fiz nada de errado, respondeu, com a voz firme, apesar do nó na garganta. Eu sei, a mulher assentiu. Mas você entende como isso pode gerar interpretações? Renata entendeu. Sempre entendeu. Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho, disse. E, se algum mérito me trouxe até aqui, ele é só meu. O silêncio que se seguiu foi longo. Você pode voltar para sua mesa, concluiu a supervisora. Vamos observar os próximos dias. Observar, como se ela fosse um fenômeno. De volta à mesa, os olhares eram mais explícitos. Agora é ela, né? Nunca imaginei. Será que foi por isso que ganhou aquela hospedagem? Cada palavra era um corte invisível. Renata sentiu vontade de ir embora, de se esconder, de voltar no tempo, mas ficou. Porque fugir seria confirmar uma culpa que não existia. Quando Alexandre soube, foi diferente. Ele não recebeu a notícia com choque. Recebeu com decisão. Naquela mesma tarde, convocou sua assessoria e dispensou rodeios, dispensou estratégias de silêncio. Não vamos abafar, disse, firme. Vamos esclarecer. Horas depois, uma nota simples foi publicada. Sem fotos ensaiadas, sem glamour, sem subtexto. Alexandre Lacerda confirma relacionamento com Renata. Uma relação construída com respeito, admiração e escolhas conscientes. Nenhuma vantagem profissional ou pessoal esteve envolvida. Qualquer insinuação contrária é falsa. E não parou ali. Em uma entrevista curta, rara, Alexandre foi direto. Passei anos solteiro por escolha. E escolhi Renata porque ela é íntegra, inteligente e extraordinária. Quem questiona isso revela mais sobre si do que sobre nós. O impacto foi imediato. Alguns recuaram, outros se calaram. Muitos se surpreenderam. No trabalho de Renata, o efeito foi quase físico. Os cochichos diminuíram, os olhares mudaram de tom. Uma colega se aproximou, constrangida. Eu vi a nota. Desculpa. Renata assentiu, sem sorrir. Naquela noite, quando se encontraram, não houve euforia. Houve alívio. Alexandre a abraçou com força contida, como se estivesse segurando algo precioso demais para o mundo tocar. Eu disse que não te deixaria sozinha, murmurou. Renata fechou os olhos, sentindo o peso do dia finalmente ceder. Obrigada por me enxergar. Quando tantos só quiseram julgar, ele a beijou na testa. Mar, você não é um risco, disse. É uma decisão. E eu repito quantas vezes for preciso. Ela sorriu, emocionada. O mundo podia comentar, podia observar, podia tentar diminuir, mas agora sabia. Eles não estavam se escondendo, e muito menos pedindo permissão. Onde ela não se reconhece, e ele a encontra. Renata soube que seria difícil antes mesmo de entrar. O salão era amplo demais, as luzes calculadas demais, as pessoas impecáveis demais. Vestidos longos, ternos sob medida, conversas que pareciam flutuar acima da realidade. Tudo ali tinha um código silencioso, e Renata sentiu que não o conhecia. Ela estava linda, simples e elegante. Ainda assim, sentia-se fora do lugar. Alexandre caminhava ao lado dela, atento a cada respiração mais curta, a cada pausa involuntária. Notou quando ela apertou a bolsa com força demais, quando endireitou os ombros como quem se prepara para um impacto. Está tudo bem? Ele perguntou baixo, inclinando-se para que só ela ouvisse. Renata sorriu, mas era um sorriso treinado. Está, respondeu. Só, diferente. As apresentações começaram. Sobrenomes importantes, sorrisos avaliadores, olhares que demoravam um segundo além do necessário. Então é você, disse uma mulher, analisando Renata sem pudor. A famosa Renata. Renata sentiu o rosto esquentar. Prazer. Sou Renata, respondeu, educada. Alexandre não disse nada. Apenas colocou a mão suavemente nas costas dela. Não para marcar território, para oferecer apoio. Ainda assim, Renata se sentia pequena. As conversas não incluíam suas referências. Os assuntos não a convidavam a participar.
Era como assistir a um filme sem legendas. Em determinado momento, ela se afastou alguns passos e foi até a varanda do salão. Precisava de ar. Precisava lembrar quem era antes daquele ambiente e tentar defini-la. Alexandre percebeu a ausência antes mesmo de alguém comentar. Foi até ela. Renata estava apoiada no parapeito, olhando a cidade lá embaixo. Os olhos brilhavam, não de admiração, de insegurança. Eu não pertenço a isso, disse antes que ele perguntasse. Não desse jeito. Alexandre ficou ao lado dela em silêncio por alguns segundos. Então fez algo simples. Tirou o paletó e colocou-o cuidadosamente sobre os ombros dela. O gesto foi lento, íntimo, protetor. Você pertence a si mesma, respondeu. E isso já é mais do que esse lugar inteiro consegue ser. Renata virou o rosto para ele. Às vezes eu sinto que estou ocupando um espaço que não é meu, confessou, como se a qualquer momento alguém pudesse lhe pedir para sair. Alexandre segurou o rosto dela com as duas mãos ali mesmo, sem se importar com quem pudesse ver. Olha para mim. Ela obedeceu. Esse mundo aqui, ele disse, apontando discretamente para o salão, é só um cenário. O meu mundo, continuou, tocando o peito, é você. E eu escolhi dividir ele porque eu quero você ao meu lado. Não porque você precise se adaptar, mas porque você já é suficiente. Os olhos dela marejaram. Você não precisa provar nada para ninguém, ele completou. Nem para mim. Renata respirou fundo. Sentiu, pela primeira vez naquela noite, que podia relaxar os ombros, que podia existir sem se encolher. Ele ofereceu o braço. Vamos embora quando você quiser, disse. Ou ficamos mais um pouco. A escolha é sua. Ela segurou o braço dele. Vamos ficar mais um pouco, respondeu. Mas só porque agora eu não me sinto mais sozinha. Alexandre sorriu. E, naquele instante, não importavam os olhares, os julgamentos ou o mundo que ainda insistia em separá-los. Porque o gesto mais íntimo não tinha sido um beijo, nem uma palavra grandiosa. Tinha sido ele fazendo questão de que ela se sentisse em casa, mesmo num lugar que nunca foi feito para ela, onde ela deixa cair as armaduras. O quarto estava em silêncio. Não o silêncio pesado dos lugares vazios, mas aquele silêncio confortável que só existe quando ninguém precisa performar. As luzes eram baixas. A cidade do lado de fora parecia distante demais para alcançar aquele espaço. Renata sentou-se na beira da cama, retirando os sapatos devagar, como se estivesse desacelerando o corpo para alcançar o próprio coração. Alexandre a observava em silêncio. Ele sabia. Sempre soube que havia algo ali, preso atrás dos olhos atentos e do sorriso educado. Ela respirou fundo antes de falar. Às vezes eu me sinto invisível, disse, sem olhar para ele. E, ao mesmo tempo, exposta demais. Alexandre sentou-se ao lado dela, mas não a tocou. Invisível para quem? Perguntou com suavidade. Renata deu uma risada curta, sem humor. Para mim mesma, respondeu. Passei tanto tempo tentando não incomodar, não chamar atenção, não ocupar espaço, que, quando alguém me vê de verdade, eu não sei onde colocar as mãos. Ela finalmente virou o rosto para ele. Os olhos estavam marejados, não de fragilidade, de cansaço. Eu tenho medo de ser um erro bonito, confessou. Algo que encanta por um tempo, mas não dura. Tenho medo de você acordar um dia e perceber que eu não encaixo no seu mundo. Alexandre sentiu algo apertar no peito e se aproximou um pouco mais. Você não é um encaixe. Você é uma escolha. Ela fechou os olhos por um instante. Eu nunca fui escolhida assim, continuou. Sempre fui a que se adapta, a que entende, a que espera. E agora? A voz falhou. Agora eu tenho medo de perder tudo porque eu finalmente me importo. Alexandre tocou a mão dela com cuidado. Um contato simples, mas cheio de intenção. Olha para mim. Ela obedeceu. Eu não quero te salvar, disse ele. Quero caminhar com você. E isso só funciona se você puder ser exatamente quem é. Até nos seus medos. Renata deixou as lágrimas caírem. Não tentou contê-las. Alexandre a puxou para um abraço lento, firme, seguro. Ela afundou o rosto no peito dele como quem finalmente encontra descanso. Ficar forte o tempo todo cansa. Ela murmurou. Então não fique, respondeu ele, beijando levemente o topo da cabeça dela.
Eu fico com você. Eles ficaram assim por longos minutos, sem pressa, sem palavras. Quando Renata se afastou um pouco, ainda com os olhos vermelhos, havia algo diferente no olhar. Mais leve. Obrigada por não me apressar, disse, nem tentar me consertar. Alexandre sorriu. Eu não mudaria nada em você. Só quero estar aqui quando você decidir se mostrar. Ela deitou a cabeça no ombro dele. Ele a envolveu com o braço. Não havia desejo urgente, não havia ansiedade, só a certeza silenciosa de que, naquele espaço pequeno, ela podia existir inteira. E, pela primeira vez, Renata acreditou que amar não precisava doer para ser verdadeiro. O dia em que ela parou de pedir licença. Renata percebeu a mudança antes mesmo de nomeá-la. Não foi um discurso ensaiado, não foi uma decisão dramática. Foi o jeito como entrou no escritório naquela manhã. Os ombros menos tensos, o passo mais firme, o olhar direto. Alguns ainda cochichavam, outros fingiam normalidade. Mas Renata já não se encolhia diante disso. Quando foi chamada para uma reunião, sentou-se à mesa sem hesitar. Falou quando teve algo a dizer. Discordou quando discordava. Eu gostaria de pontuar uma coisa, disse em determinado momento, com a voz calma. Os resultados que alcancei este trimestre foram fruto do meu trabalho, não de especulações externas. Houve um silêncio breve. Depois, a supervisora olhou com uma atenção diferente, não avaliadora, respeitosa. Naquele dia, Renata não tentou agradar. Tentou ser honesta. No almoço, quando alguém comentou em tom insinuante: deve ser fácil ter confiança com esse tipo de apoio. Renata respirou fundo. O que é fácil é julgar o que a gente não conhece, respondeu. O difícil é sustentar uma opinião própria. Eu faço isso todos os dias. Não houve resposta. E isso foi suficiente. No mundo fora do trabalho, a mudança também se tornava visível. Renata passou a aceitar convites que antes recusaria por insegurança. Entrava nos lugares com o próprio nome, não como a namorada de. Quando alguém a abordava com curiosidade excessiva, ela sorria e dizia: sou Renata. É isso. Alexandre observava tudo com admiração silenciosa. Renata escolheu não se explicar demais, não se diminuir, não pedir desculpas por amar. Naquela noite, ao se olhar no espelho, ela se reconheceu, não como alguém que havia chegado longe, mas como alguém que finalmente tinha chegado em si. O depois. Não foi um grande anúncio, nem um pedido solene. Os planos começaram quase sem querer. Eles estavam na cozinha numa noite comum demais para parecer histórica. Renata picava legumes com atenção exagerada. Alexandre observava, encostado na bancada, a manga da camisa dobrada, o olhar tranquilo. Você já pensou em mudar de área no trabalho? Ele perguntou, casualmente. Renata ergueu os olhos, surpresa. Às vezes, respondeu. Mas sempre achei que pensar muito à frente fosse perigoso. Alexandre sorriu de leve. Eu passei anos evitando o futuro, disse. Agora me pego imaginando coisas simples. E isso é novo para mim. Ela voltou a atenção para a faca, mas o coração acelerou. Que tipo de coisas? Perguntou, tentando soar neutra. Ele se aproximou, apoiando as mãos na bancada ao lado dela. Onde você gostaria de morar? Se prefere acordar cedo ou dormir até mais tarde aos domingos? Se um dia teria coragem de sair da cidade ou de ficar? Renata parou o movimento da faca. Você está falando de nós? Sim, completou ele, com calma. Não como obrigação, mas como possibilidade. O silêncio que se seguiu não foi assustador. Foi respeitoso. Renata respirou fundo. Eu sempre vivi como se tudo pudesse acabar de repente, confessou. Como se fazer planos fosse dar poder demais ao que não depende só de mim. Alexandre tocou o braço dela com suavidade. Eu também. Mas estou cansado de viver como se o melhor sempre estivesse atrás de mim. Ela virou-se para encará-lo. E se eu não conseguir acompanhar o seu ritmo? Seu mundo, seus compromissos? Então a gente ajusta o passo. Respondeu ele. Eu não quero alguém que corra comigo. Quero alguém que caminhe. Renata sentiu os olhos marejarem. Eu nunca fui incluída no depois de ninguém, disse, com honestidade crua. Sempre fui o vamos ver.
Alexandre segurou o rosto dela com as duas mãos. Então deixe eu ser claro, afirmou. Quando penso no meu depois, você está nele. Não como promessa grandiosa. Como verdade tranquila. Depois do jantar, sentaram-se no sofá, sem pressa, sem distrações. Um dia, Renata começou, sentindo o coração bater forte. Eu gostaria de fazer algo meu. Um projeto que tenha a ver comigo. Não sei quando, só sei que existe. Alexandre assentiu. Atento. Quando você quiser, disse. Eu estarei do lado de fora da porta, esperando você me chamar para entrar. Ela sorriu, emocionada. Isso assusta, admitiu. Mas de um jeito bom. Ele riu baixo. Amar sempre assusta um pouco quando é de verdade. Renata apoiou a cabeça no ombro dele. Não falaram de datas, nem de certezas absolutas. Falaram de possibilidades. E isso, para ambos, já era revolucionário. Porque, pela primeira vez, o futuro não parecia uma ameaça. Parecia um lugar onde valia a pena chegar. Juntos. O amor que não pede permissão. Os meses passaram como quem aprende a respirar junto. Não houve mais sobressaltos, não houve fugas. Renata e Alexandre encontraram um ritmo próprio, feito de presença, diálogo e escolhas diárias. Eles não precisavam mais provar nada. Sabiam onde estavam. Foi numa noite comum que Alexandre decidiu. Nada de palco, nada de plateia. Renata estava sentada no sofá, descalça, com uma xícara de chá entre as mãos, falando sobre o dia. Alexandre a observava em silêncio. Aquele olhar que já não escondia nada. Ele se ajoelhou sem aviso. Renata demorou alguns segundos para entender. Alexandre, murmurou, com o coração disparando. Ele segurou a mão dela, firme, inteiro. Eu não quero uma vida perfeita, disse. Quero uma vida real com você. Você aceita se casar comigo? Os olhos de Renata se encheram de lágrimas antes mesmo da resposta. Eu aceito, disse, com a voz trêmula e o sorriso mais verdadeiro que já tinha dado. Eu aceito você todos os dias. O abraço que veio depois não foi de euforia. Foi de pertencimento. O casamento foi marcado para uma data simples, escolhida a dois. Renata não quis excessos. Alexandre não impôs nada. O vestido dela era elegante, sem ostentação. O dele, clássico e discreto. No dia do casamento, Renata percebeu. Não foi algo explícito. Foi no olhar. A mãe de Alexandre a observava com frieza calculada, como quem mede algo que não aprova. Renata sentiu o incômodo atravessar o peito, mas não deixou transparecer. Até que precisou procurar Alexandre antes da cerimônia. Caminhava pelo corredor lateral quando ouviu vozes. Parou sem querer. Você ainda pode desistir, dizia a mãe dele, em tom baixo e firme. Essa mulher não pertence ao seu mundo. Ela é pobre, assalariada. Você vai se arrepender. Renata sentiu o chão vacilar. Então ouviu a resposta. Chega, Alexandre disse. Não alto, não agressivo. Definitivo. Você também já esteve nessa posição. E sabe muito bem o quanto doeu quando te olharam de cima para baixo. Silêncio. Renata é a mulher que eu escolhi, continuou. E, se você não consegue respeitá-la, então não respeita a mim. Eu não permito que você a distrate, muito menos que se meta na minha vida. Renata sentiu as lágrimas descerem em silêncio. Não por dor, por lealdade. Ela se afastou antes de ser notada. Quando entrou na cerimônia, Alexandre a olhou como quem vê o futuro caminhar em sua direção. Não havia dúvida, não havia medo. Durante os votos, ele foi simples. Você me ensinou que amor não é controle. É cuidado. E eu prometo te escolher, mesmo quando o mundo tentar nos separar. Renata respondeu com a voz firme, apesar da emoção. Eu prometo não me diminuir para caber em lugar nenhum. E te amar como você me ama. Quando se beijaram, não foi para a plateia. Foi um beijo de quem venceu. Mais tarde, na festa, a mãe de Alexandre manteve distância. Renata percebeu, mas já não doía, porque agora ela sabia. Não era tolerada, era esposa. Naquela noite, enquanto dançavam devagar, Alexandre sussurrou no ouvido dela. Nada do que somos foi dado. Tudo foi construído. Renata sorriu, apoiando a cabeça no peito dele.
Valeu cada passo. E ali, entre música baixa e luz suave, ela entendeu. O amor verdadeiro não pede permissão ao mundo. Ele se afirma e permanece. Meses haviam se passado desde o casamento. A rotina de Renata e Alexandre se estabilizara, mas a mãe dele ainda mantinha a mesma frieza, a mesma distância calculada. Então, o destino se fez de mensageiro inesperado. A mãe de Alexandre adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para que Alexandre precisasse viajar com frequência a trabalho, deixando Renata encarregada de supervisionar os cuidados. Renata, sem hesitar, se ofereceu para cuidar dela pessoalmente. Todos os dias estava lá, preparando refeições leves, organizando remédios, lendo trechos de livros antigos, ouvindo histórias que nunca tivera chance de conhecer. Cada gesto era feito com delicadeza e paciência, sem jamais exigir reconhecimento. E então, numa tarde serena, após dias de enfermidade e cuidados silenciosos, a mãe de Alexandre chamou Renata ao quarto. A expressão estava vulnerável, humana, diferente de tudo que Renata conhecera. Me perdoe se algum dia eu te julguei mal, disse, com a voz baixa e firme ao mesmo tempo. Nestes dias, pude entender como meu filho aprendeu a te amar. Você é doce, corajosa, cuidadosa, e não guardou mágoas de mim. Saiba que pode contar comigo. Estou disposta a construir uma boa relação com você daqui para frente. Renata sentiu os olhos marejarem. Obrigada, respondeu, sincera. Eu nunca quis guardar mágoas. Só precisava de compreensão. Sem palavras, ambas se aproximaram e se abraçaram por um longo tempo, carregado de emoção contida, respeito e aceitação. Alexandre entrou naquele instante. Parou, olhou, sentiu o coração apertar e aquecer ao mesmo tempo. Viu sua mãe e sua esposa unidas, não apenas pelo sangue ou pelo casamento, mas pela coragem de perdoar e se abrir. Ele se aproximou, segurou as mãos de ambas e disse, com os olhos brilhando: Isso é o que eu sempre quis ver. Gratidão, amor, união. Renata sorriu para ele. A mãe dele sorriu de volta. E Alexandre sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. O mundo podia ter suas complexidades, suas diferenças e desconfianças, mas ali, naquele abraço compartilhado, tudo parecia finalmente certo. E assim, o amor que começou entre dois mundos diferentes cresceu, se fortaleceu e se consolidou, não apenas entre Renata e Alexandre, mas também na família que agora começava a aprender a amar verdadeiramente. Vida plena, amor consolidado. Renata floresceu em sua carreira, conquistando projetos que sempre sonhara, sendo respeitada por seus colegas, e finalmente, se sentindo dona do próprio talento. Alexandre seguia à frente do hotel, mas agora com um olhar mais humano, compartilhando decisões e valorizando cada conquista de Renata como se fosse sua. A vida deles não era perfeita, nada no mundo real é, mas era inteira. Dias tranquilos, desafios enfrentados lado a lado, noites silenciosas de cumplicidade e cafés compartilhados na varanda. Eles aprendiam, ainda, a se admirar, a se escolher diariamente, sem precisar de provas, sem precisar se justificar. O passado existia apenas como lembrança distante. E o futuro era uma promessa que ambos decidiram escrever juntos. Numa tarde serena, enquanto o sol se punha sobre a cidade e iluminava o quarto com tons dourados, Alexandre segurou a mão de Renata e disse com um sorriso que traduzia tudo. Tudo o que temos é real. É nosso. E eu sei que vai continuar sendo todos os dias da nossa vida. Renata respondeu com a certeza tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo. E, enquanto o vento atravessava as cortinas e a luz tocava suavemente os dois, a história deles não terminou com um final abrupto, mas com vida, amor e plenitude. Porque o verdadeiro amor não pede permissão. Ele se afirma, se constrói e se mantém, mesmo quando o mundo insiste em observar.